Boa noite, torcida tricolor, aqui é Ney e algumas notícias hoje, algumas boas, outras nem tanto, mas a gente vai trazer tudo aqui para vocês no canal. E vamos começar falando, galera, dos três reforços, o Terãs, o Léo Chu e o Gabriel Pires. Como eu falei nos vídeos anteriores, já está praticamente tudo acertado. O Fluminense só está recortando alguns detalhes finais para assinatura e apresentação dos jogadores. Alguns acertos finais. Por exemplo, o Terãs, o Pachuca já aceitou a proposta tricolor. O Terãs também aceitou a proposta salarial, mas está faltando alguns detalhes em termos de tempo de pagamento, parcelas, quantas parcelas seriam. Então isso aí está sendo acordado entre as partes e vai ter uma reunião final no meio da semana, onde o Fluminense deve acertar, oficializar a contratação do Terãs. O Léo Chu, a mesma coisa. O Fluminense fez a proposta para o Seattle Sounders dos Estados Unidos, agradou a proposta e parece que vai ser concretizada a venda do jogador, faltando apenas alguns detalhes e deve ser finalizados esses detalhes ainda essa semana. Quanto a Gabriel Pires, o jogador gostou da proposta tricolor e agora está encaminhando a sua rescisão com o Benfica para poder assinar com o Fluminense. E eu acho que o Benfica não vai criar nenhum empecilho. Talvez o Fluminense tenha que dar alguma coisa ao Benfica para que o acordo seja realizado, porque o jogador tem contrato até 2025, mas ele não está sendo aproveitado no Benfica e o Benfica pode facilitar a sua saída. Tá? Agora, mudando de assunto, vamos falar do tema Luiz Henrique. Tá? Luiz Henrique foi um garoto da base que surgiu em 2021, em 2022 ele começou a atuar pelo Fluminense. Teve altos e baixos, tanto é que a torcida às vezes pegava no seu pé, e ele teve apoio do Fred, teve apoio do Diniz, conseguiu nos jogos finais ter destaque no Fluminense, tanto é que foi rapidamente sondado pelo Betis da Espanha, que o levou, levou até numa fase de classificação da Libertadores, onde o Fluminense acabou perdendo para o Olímpia, porque o Luiz Henrique foi vendido na véspera da partida praticamente, e mal vendido, foi vendido por 80 milhões de euros, quando ele valia na realidade 12. Então o Luiz Henrique foi para o Betis, seguiu a sua carreira no Betis, começou bem, depois caiu de produção no Betis, não estava sendo aproveitado, estava na reserva, e agora a sua vontade era de retornar ao Brasil. Quando ele desejou retornar ao Brasil, prontamente o Fluminense procurou o Betis e fez uma proposta de empréstimo do jogador. Primeiramente o Fluminense ofereceu 500 mil, depois o Fluminense subiu para 1 milhão. E o Betis não se interessou pela proposta de empréstimo, o Betis só quer a venda do jogador. O preço de mercado do jogador é 12 milhões de euros. O Betis quer 18 milhões de euros. Então uma coisa irreal, que não existe, um sonho, um delírio do Betis. E o Fluminense simplesmente saiu da jogada. E ficou inviável contratar o Luiz Henrique por 18 milhões de euros. 10 milhões a mais do que o Fluminense vendeu. E se o jogador tivesse valorizado lá fora, mas pelo contrário, o jogador foi mal, tanto é que o Betis quer jogar o jogador para escanteio. Bom, dito isso, o jogador deu entrevista num podcast há 2 meses atrás e foi perguntado a ele se ele teria coragem de jogar pelo Flamengo. Ele, como jogador com raízes tricolor, saiu das bases de Xerém do Fluminense, se ele algum dia teria coragem de vestir a camisa do Flamengo. E ele respondeu na cara do entrevistador e para todos os brasileiros, que jamais vestiria a camisa do Flamengo. Por quê? Porque ele era tricolor de coração, tinha raízes no Fluminense, tinha amor ao clube e jamais vestiria a camisa do Flamengo. Passados 2 meses, o amor acabou, galera? O dinheiro foi colocado na mesa pelo Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, vocês sabem disso. O dinheiro foi colocado na mesa
E aí o Luiz Henrique e os seus empresários mudaram o discurso. Agora parece que o discurso do Luiz Henrique mudou, que ele jogaria sim pelo Flamengo. Bom, Marcos Braz está viajando para a Espanha para concretizar o negócio com o Betis, né? Ou pelo empréstimo, pela compra do jogador, não sei. E o jogador se prontificou em jogar pelo Flamengo. Tá? Então, o que eu queria dizer aqui no vídeo era o seguinte: diferenças entre um cara que tem amor ao clube, que tem gratidão ao clube, e um cara que tem gratidão e não tem palavra, né? Então eu coloquei na capa para vocês verem a diferença do Marcelo, um jogador que ganhou tudo na Espanha, ganhou Champions várias vezes pelo Real Madrid, ganhou tudo que você possa imaginar, campeonato espanhol várias vezes, o cara ganhou tudo. E o cara simplesmente voltou para o Fluminense, clube que ele tem amor, clube que ele começou, que ele tem gratidão, e ele voltou para ganhar bem menos, muitos milhões a menos, tá? E ele voltou, foi campeão 2 vezes, foi bicampeão carioca pelo Fluminense e foi campeão da Libertadores e já disputou um Mundial pelo Fluminense também, tá? Então esse é o tipo de jogador que é exemplo para qualquer clube, o Marcelo, tá? Outro exemplo de jogador é o Everton Ribeiro, do Flamengo. O Fluminense foi em cima do jogador quando o jogador teve um distrato com o Flamengo, onde ele quis sair do Flamengo. E o Fluminense foi em cima do jogador, tentou trazer o jogador. E o jogador, por ter um vínculo com o Flamengo e ter uma história com o clube de títulos, enfim, uma história vitoriosa com o Flamengo, ele simplesmente não quis nem ouvir a proposta do Fluminense. Então isso é um cara que tem hombridade, um cara que tem palavra, um cara que tem hombridade. O Everton Ribeiro e o Marcelo. Tá? Então, quanto ao Luiz Henrique, a gente pode falar o contrário do Luiz Henrique. Não tem palavras, é um cara sem palavras, tá? E é um cara que vai onde o dinheiro chama. Não tem amor a clube nenhum, não tem gratidão a clube nenhum, tá? Então eu vou encerrar o assunto sobre esse cara, sobre esse camarada. Não quero mais falar do nome desse cidadão aqui no canal, tá? E bola pra frente, ele que vá para onde quiser, que vá pro raio que o parta, tá? Que não me interessa mais onde ele vai. E vida que segue, o Fluminense não precisa dele, o Fluminense tem outras opções no mercado. Luiz Henrique jogou aqui, teve algumas atuações boas, mas teve outras ruins. Não é um cara fora de série, tá? Eu não acho ele melhor do que o Keno, tá? Então, ele que vá para onde ele quiser. E fim de papo, encerrou o assunto Luiz Henrique aqui no canal, tá? O Fluminense vai estrear no Campeonato Carioca quinta-feira contra o Volta Redonda. O time já vem treinando, já vem tendo um poder coletivo maior, né? Já são dias de treinamento, o Fluminense está se preparando no CT. Não sei ainda o time que vai entrar em campo, mas com certeza vai ter os reforços: Renato Augusto, Antônio Carlos, Felipe Alves, e vai ter também a companhia do Lelê e mais um ou outro jogador que pode atuar com a camisa tricolor. O resto vai ser tudo garotada, gente. Cris Silva também pode jogar, tá aí de volta, né? Calegari também é opção. Então, alguns jogadores experientes e outros da base. Vai ser o time que vai enfrentar o Volta Redonda e a gente tem mais que apoiar, tá, galera? Porque é muito importante que o Fluminense comece bem, porque o time profissional, o time titular, só deve estrear no Carioca na 4ª rodada, tá? Então, a gente não pode perder 3, 4 rodadas, porque se perder vai ficar complicado se classificar entre os 4. Então, a gente tem que fortalecer essa galera, ir ao estádio, torcer, empurrar esse time para frente, para conseguir pontuar, para quando os titulares voltarem, o time já está engrenado, né? Vocês desculpem, galera, foi um desabafo, né? Eu não consigo ver e ouvir certas atitudes sem falar nada. Eu sou tricolor, então eu tenho alguns episódios que me dá nojo, sinceramente. Por isso que eu não gosto muito de endeusar esses caras, de colocar esses caras lá no céu, entendeu? Eu aplaudo quando o Fluminense ganha, eu pulo, eu grito, eu torço, mas eu não consigo endeusar muito esses caras. Por quê?
Hoje eles estão aqui vestindo a camisa do Fluminense. Amanhã acenam um massinho de dinheiro de outro clube, eles correm, mais do que depressa eles arrancam a camisa do Fluminense, mais do que depressa eles vão para lá. Então, eu não endeuso esses caras para mim são profissionais só, entendeu? Muitos têm amor ao clube, outros não. Então a gente já teve alguns exemplos aqui no Fluminense, de jogadores que foram para o Flamengo. Exemplo, Conca, que era um ídolo aqui no Fluminense, era um deus aqui no Fluminense, e o cara vestiu a camisa do Flamengo, se estrepou, teve uma contusão, não conseguiu mais jogar, e se aposentou e ficou queimado com a torcida tricolor, né? Outro que também foi para lá é o Gerson, que é da base. O outro é o Pedro, que era da base. Então são ovelhas negras que passam pelo clube e se perdem pelo tempo. São esquecidos pelo tempo. Não são lembrados por ninguém. Eles não são lembrados nem no Fluminense e muito menos vão ser lembrados no Flamengo também, né? Que a maioria que vai para lá não se dá bem. Infelizmente não se dá bem. Então, o Fluminense ainda está no mercado, buscando 1 ou 2 reforços ainda para fortalecer o elenco. Já são 3 que já estão quase certos, né? Terãs, Léo Chu e o Gabriel Pires. E o Fluminense ainda quer mais 2 reforços, um zagueiro e talvez um atacante, tá? Então, galera, é isso. Hoje era esse o recado que eu tinha que dar aqui no canal. Peço a galera que deixe os comentários o que vocês acham dessa atitude do Luiz Henrique, do seu empresário. O que vocês acham desse tipo de atitude? Se vocês acham legal, né? Se vocês acham normal. Eu não acho. Eu não admito uma atitude, uma atitude dessa. Eu, se fosse jogador e fosse jogar no Fluminense e tivesse na base, criado na base do Fluminense, eu jamais vestiria a camisa do Flamengo. Eu poderia ir para o Palmeiras, eu poderia ir para o Corinthians, para o Bahia, para o Santos, para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, para onde for, menos jogar no Rio de Janeiro num rival. Jamais. Nem no Flamengo, nem no Vasco, nem no Botafogo, nenhum time do Rio. Tá? Então eu acho que isso é amor ao clube, é amor à camisa, né? Agora, cada um tem a atitude que quiser e cada um arque com as suas atitudes, né? Por hoje é só, peço a galera que se inscreva, que deixe o like e amanhã vai ter outro vídeo aqui falando do Flusão para vocês. Agora a gente vai ter vídeos diários, tá? E eu conto com vocês, galera, o like é de graça, a inscrição também é grátis. Quem puder se inscrever e deixar o like vai ser muito importante para o canal, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.